Hoje eu vou abrir um quadro aqui no canal, que é um quadro falando sobre livros, resenhando, comentando. Não é um resumo, não tem intuito de ser um resumo. E hoje eu estou nesse ambiente aqui, que fica bem próximo à minha casa, coisa de 2 minutos da minha casa, e malmente eu frequento, mas eu deveria frequentar mais. E tem tudo a ver com o livro que eu vou abordar hoje, que é sobre a brevidade da vida de Lúcio Sêneca. Tem alguns apunhados aqui a respeito do autor do livro que eu acho interessante compartilhar com vocês. Vamos lá. Aqui, ó. O Lúcio Sêneca, ele nasceu 4 a.C. em Córdoba, na Espanha, durante o Império Romano. Ele foi um filósofo, escritor, político. Eu estou falando aqui porque enquanto eu estou viajando, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, eu sempre faço as anotações de coisas que são mais importantes para mim, que eu julgo mais importante dentro do livro. Então, ele foi enviado para estudar oratória e filosofia desde muito cedo, e ele foi difusor de grandes ideias estoicas, tá? Lá na época do Império Romano. O livro dele aborda que algumas pessoas falam que a natureza é ruim porque todo ser vivo vai morrer, mas ele fala que a natureza é boa e a gente tem tempo sim de ter uma vida altamente, como é que eu posso falar, proveitosa com o tempo que nós temos. Então, o Sêneca ele vai dizer que algumas pessoas falam, pô, quando eu tiver 60 anos eu me aposento, eu paro de trabalhar tão intensamente e vou curtir a vida. E muitas das vezes essas pessoas não têm energia física, disposição física, saúde física e saúde mental, para realmente curtir na sua intensidade e totalidade que a vida merece ser curtida. Ele fala que a gente não tem pouco tempo de vida, é que a gente não sabe aproveitar esse pouco tempo de vida. Uma das coisas bem fortes que eu marquei lá no início, ainda quando eu estava viajando, e eu estava dentro do avião e fazendo todas as anotações, é que ele fala sobre o tempo, e tempo é nossa vida. E realmente, a moeda mais valiosa é o nosso tempo. A gente não pode trocar o tempo na padaria do Zé, na esquina, em qualquer outro lugar. O tempo realmente é a nossa moeda mais valiosa. E ele fala aqui também que a alma também precisa de alimento. Isso daí eu acabei anotando e não lembro muito bem o que eu anotei, mas enfim, eu acho que é interessante refletir depois aí nos comentários. E olha que interessante, ele fala que os homens, eles são bem alvarentos com as suas riquezas, a respeito de, eu brigo por qualquer coisa, pô, eu tô aqui com um tablet aqui, em um local que possa ser perigoso, e provavelmente se alguém quiser roubar de mim, eu vou relutar, né? E por mais que eu dê muito valor à minha vida, a indignação me faz eu relutar, né? A injustiça. Mas contra os ladrões de tempo, que são as pessoas que não agregam em nada em nossa vida, e sim roubam o nosso tempo, a gente é compassivo, a gente permite essas pessoas roubar a nossa vida. Às vezes uma pessoa insuportável, chata, e você fica ali falando dela o tempo todo e consumindo e tendo seu tempo de vida roubado, que você poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar aproveitando com mais intensidade na sua totalidade, como diria esse livro de Sêneca, e você está perdendo tempo. E eu acho isso bem interessante. Outras anotações bem bacanas aqui, que eu achei bem legal, que é sobre esse ladrão de tempo, é a respeito das coisas fúteis da vida, né? Ele fala que um homem, sei lá, de 60 anos, um cara de 70 anos, não quer dizer que ele viveu todo esse tempo que ele realmente viveu. Então, 1/3 disso é o sono do cara, por exemplo, é o tempo que ele passou dormindo. O outro pode ser, de repente, as coisas fúteis que ele fez na vida, ou trabalhar com uma coisa que ele não gostava. E, galera, eu sei que tem pessoas que não teve acesso a estudo, a novas oportunidades, mas eu também sou do time de que eu não espero a oportunidade aparecer na minha porta, eu crio, eu corro atrás, tá? Então, prova disso quando eu percebi que estava perdendo a visão, eu vi que eu iria perder a visão, e mesmo assim eu não desisti dos meus sonhos, No meu canal eu falo um pouco sobre a minha história de vida, e hoje eu trabalho e vivo com o que eu amo.
Então esse livro ele me fez refletir muito a respeito da preciosidade que é o nosso tempo e começar a fazer as coisas com mais velocidade, focando nisso. Às vezes a gente procrastina muitas coisas, muitas atividades da nossa vida e a gente esquece que não é mais interessante fazer com mais velocidade, aproveitar o tempo com coisas que realmente julgamos importantes, como estar numa praia, correr, estar com a nossa família. E eu acho bem interessante essa reflexão e eu quero que você fique com essa reflexão, até porque eu estou perdendo a luz aqui na praia, eu acho que você já percebeu isso. No seu leito de morte, de fato, o que é que você pediria? Faça a reflexão comigo agora. Se você estivesse agora no seu leito de morte, o que é que você pediria? Quais seriam os arrependimentos que você teria? E no livro, outra coisa que eu lembrei bastante legal também aqui de falar, é que ele fala que as pessoas elas se arrependem de coisas que não fizeram, não das coisas que fizeram. Isso faz todo sentido. Então, no cemitério é o lugar mais rico do mundo, né? Tantas empresas que poderiam ser abertas, tantos projetos que poderiam ser brilhantes, mas o cara estava esperando ficar pronto, esperando estar preparado para continuar algo. Enfim, então, o que é que você pediria no seu leito de morte? Quem é que você quisesse que segurasse a tua mão, que estivesse lá contigo? É uma reflexão que eu deixo nesse episódio de hoje. Acesse a playlist de resumo de livros, de comentários, eu ainda não sei o nome que eu vou pôr, mas esse é o episódio 1 e vamos viver a vida na sua totalidade e na sua plenitude que ela merece ser vivida. Tchau, tchau.